Vamos para a análise conceitual da seleção brasileira, que perdeu mais uma nas eliminatórias, mas pior do que isso foi a atuação, né? Vamos lá, vamos começar com a análise conceitual da seleção brasileira pelo goleiro Alisson. E aí, Rodra? Alisson vai ficar com 3 estrelas. Eu não acho que ele tenha falhado no gol do Diego Gomes, porque foi uma batida muito angulada, difícil, complicada. Teve algumas bolas que poderia ter saído melhor ali do ponto de vista de saída de jogo, de construção de jogo. No mais, uma atuação ok, assim, não tinha muito o que fazer de diferente, então 3 estrelas pro Alisson. O Danilo foi o pereba da partida e por quê? Porque foi um símbolo do que a seleção tem de mais dificuldade, que é saída de bola, que é construção e organização com a posse dela, controle de jogo, controle do ritmo e geração de volume ofensivo, né? É mais ou menos como se fosse um sistema de encanamento. Se lá no começo do encanamento você tem problemas, você tem travas, você tem dificuldades, dificilmente a água vai chegar bem na torneira lá na frente, né? E essa construção, essa organização de jogo do Brasil desde lá de trás, muito difícil, muito complicado. E o Danilo foi um dos caras que mais errou passe nessa saída de jogo, por isso ele foi o pereba. Vamos para os zagueiros, vamos falar de Marquinhos. Marquinhos, 2 estrelas, jogo menos complicado do que seus companheiros, fez algumas boas coberturas ou defensivas na segunda etapa, tomou um drible bobo que não pode tomar do susto, mas que não acarretou em maiores problemas. Para mim foi quem se salvou desse sistema defensivo, 2 estrelas. Gabriel Magalhães. 1 estrela, partida muito ruim, sobretudo com a bola, exemplo do Danilo, errando muito passe, errando muita saída de jogo, burocrático para fazer o passe, para construir, para desenvolver o jogo. Por isso vai ficar com 1 estrela. Guilherme Arana. 2 estrelas, um jogo em que até foi mais proativo do ponto de vista ofensivo, até porque não ficou tão como lateral esquerdo na hora de construção, teve momentos passando como um ponta mesmo, tomadas de decisão errada no último terço, mas participou mais do jogo ofensivo, por isso 2 estrelas. Vamos ao André, o que você achou do jogo do Camisa 18? 2 estrelas, um jogo que foi um pouquinho melhor no primeiro tempo, se projetando, fazendo essa sequência de passes com os homens da frente para construir, articular esse ataque do Brasil. No segundo tempo foi bem mal, bem abaixo mesmo, 2 estrelas. Bruno Guimarães. 1 estrela, para mim o pior em campo na primeira etapa, muita dificuldade de distribuição de jogo, muita dificuldade em se projetar e ainda daquele drible absolutamente torto errado que gerou o gol do Paraguai. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá vai ficar com 3 estrelas, eu acho que foi um jogo dentro da média que o Paquetá produz para a seleção brasileira, foi um jogo até ok na primeira etapa. Na segunda etapa participou nos 10 primeiros minutos bem, depois sumiu, perdeu muito até na condição física, até os erros de passe do Paquetá especificamente eu achei que tinha muito a ver com questão de cansaço mesmo em campo, por isso que saiu. Precisa jogar um pouquinho mais atrás, né? A seleção brasileira não tem qualidade técnica para o Paquetá jogar tão à frente no campo. O Paquetá precisa ser um cara mais segundo homem de meio de campo. Vamos com Rodrigo. Rodrigo, jogo de 2 estrelas. Foi bem no primeiro tempo, até na primeira metade do primeiro tempo, especificamente. Achando bem o Paquetá, construindo boas situações, se movimentando, aparecendo, pedindo o jogo. No segundo tempo, perdeu uma excelente chance logo de cara e depois disso sumiu do jogo, participou muito pouco. Errou também do ponto de vista técnico, um jogo que decaiu muito de forma vertiginosa, por isso 2 estrelas. Vamos com Vini Júnior. Vini Júnior vai ficar com 1 estrela hoje, jogo muito abaixo, mais um dele na seleção. Eu não acho que parta dele a culpa ou a razão dele ter um desempenho tão ruim. Eu acho que falta ao Brasil gerar volume ofensivo para que ele possa se colocar como um cara ativo dentro do campo, como é no Real Madrid, e esse o processo é igualzinho. Você vai assistir jogo do Real Madrid, o Vinícius começa errando, começa tomando decisão errada de drible, começa tomando decisão errada de passe, aí ele vai, pega a bola de novo, tenta, de repente
ele tá acertando carretilha, tá acertando rolinho, tá fazendo gol, tá dando assistência. É sempre essa construção de volume de jogo que o Vinícius faz no Real Madrid. A diferença é que no Brasil não tem sequência. O Brasil, ele recebe uma bola aos 20 minutos do primeiro tempo, a bola seguinte vai ser aos 40 do primeiro tempo, numa situação absolutamente adversa, com 3 marcadores muito perto ali para tomar a bola dele. Então, eu não acho que seja inteiramente uma questão de Vinícius está jogando mal, Vinícius sente o peso da camisa da seleção brasileira. Também tem isso, porque o Vinícius tecnicamente erra alguns aspectos que não é normal. Mas eu acho que o problema principal está nessa dificuldade de gerar volume. E hoje o Vini, mais uma vez, sofrendo essa dificuldade, passando por essa dificuldade, foi muito mal, por isso uma estrela. Endrick. Também é uma estrela, também um jogo em que sofreu com a falta de bola com mais qualidade chegando ali na zona ofensiva, mas se a gente olha o jogo que o João Pedro fez na segunda etapa, a gente entende que o Endrick poderia ter feito mais, poderia ter participado mais e poderia ter acertado mais do ponto de vista técnico. Vamos às reservas, começando com o Luiz Henrique. Luiz Henrique, 3 estrelas, gostei do jogo dele, participando bastante, sendo muito acionado. Eu entraria com o Estevão, foi o que eu falei no intervalo. Não acho que o Estevão entrando no intervalo na vaga do Luiz Henrique fosse mudar tanto assim o preço do dólar, mas foi bem o Luiz Henrique, por isso 3 estrelas para ele. João Pedro, gostei do jogo dele também, viu, Rodrigo? Não sei se você concorda. Eu concordo plenamente. Melhor do Brasil para mim em campo, 4 estrelas, porque fez o jogo que tem feito no Brighton, exatamente como um cara que desce, sai dessa posição ali perto da área para participar com toques rápidos, dar dinâmica e velocidade para a sequência da jogada. Tem no Welbeck uma dupla muito legal no Brighton, porque o Welbeck também sabe fazer esse jogo, mas faz um trabalho de pivô melhor. E tem também 2 pontas que jogam muito vindo do lado para dentro, né, no Brighton. A seleção brasileira se achou bem com o Luiz Henrique, faltou encontrar um pouquinho mais o Vinícius, né? O Rodrigo, ele até acertou um bom passe que o Rodrigo perdeu a chance no começo do segundo tempo, faltou se acertar um pouquinho mais com o Vinícius, mas gostei do João Pedro e acho que é uma opção importante pensando na data FIFA já agora de outubro. Boa. Gerson vai ficar com 2 estrelas, jogo regular, abaixo do nível do Lucas Paquetá. Tecnicamente ele tem mais dificuldade do que o Paquetá, mas entrou numa situação também muito difícil, muito complicada, né? Lucas Moura também 2 estrelas, até acertou algumas boas giradas para arrancar, que é o forte dele, mas não é um organizador de jogo, né? Por mais que ele tenha qualidade técnica para fazer essa articulação vez ou outra, ele não é o cara com esse perfil, com esse cacuete. O Dorival claramente pensa nele como um substituto do Rodrigo, nessa função de segundo atacante que pode ser um camisa 10, mas eu acho que não é por aí o caminho. 2 estrelas para o Lucas hoje. E pra gente fechar, Estevão, 3 estrelas, né? Entrou com pouco tempo, entrou sem posição definida, tanto que apareceu do lado direito, apareceu do lado esquerdo. É um cara muito proativo nesse sentido. Eu acho que é besteira limitar ele a só um espaço do campo, como o Dorival estava fazendo, inclusive, gritando, vai pra ponta, abre no final do jogo. Muito novo, vai ter muito tempo com a seleção brasileira. Eu gostaria de ver ele com mais minutos hoje. Vai ficar com 3 estrelas. Coletivo do Brasil. Aí, meu cara do Luiz, eu até dou uma diminuidinha aqui pra pensar bem, né? Porque, assim, na prática, vamos lá, meia estrela. Eu não vou dar 0 estrelas porque é até complicado falar nisso, mas meia estrela pro Coletivo do Brasil, porque o problema do Brasil são várias individualidades que acabam cometendo erros. E quando as individualidades elas saltam aos olhos assim, aos montes, a gente conseguiu elogiar hoje o João Pedro e só. Talvez o Luiz Henrique uma parte do segundo tempo. Mas a sensação que dá é que sempre a opção que tá fora é melhor do que a opção que tá jogando. E isso significa que o coletivo tá muito ruim. E se o coletivo tá muito ruim, não tem montagem, não tem time, né? Não tem uma unidade que você fala, ok, você tem um time de futebol aí, você tem uma ideia de jogo, você tem uma proposta. O Brasil não existe isso, é sempre um amontoado de jogadores tentando imprimir um ritmo, um estilo diferente, uma característica de jogo que quase nunca se encaixa, né? E aí fica muito difícil para a seleção brasileira, fica muito complicado. É um time que sofre muito para achar uma unidade coletiva, se achar dentro do campo, isso o atacante encontrar o ponta encontrar o meia encontrar o volante encontrar o zagueiro e vice-versa.
É um time que tem muita dificuldade de dialogar com a bola. E hoje, mais uma vez, a parte coletiva do Brasil, olha, lamentável mesmo. Infelizmente a situação tá complicada da seleção brasileira mesmo. Voz do Esporte, a sua jogada 10.